No Brasil, eu acho que é um debate especialmente atual pelo fato de que é um tema sobre o qual ainda existe muita incompreensão. Então, na minha fala, eu vou buscar abordar algumas questões que eu considero relevantes a respeito disso. A propriedade privada, por mais que ela não tenha sido, de certa maneira, o respeito à propriedade privada, por mais que ele não tenha sido hegemônico ao longo de boa parte da história da humanidade, ele é, sem sombra de dúvidas, um avanço civilizacional. E eu começo explicando isso pelo fato de que o reconhecimento da propriedade privada mais fundamental de todas. Quando a gente fala de propriedade privada, é comum o pessoal pensar logo, opa, propriedade privada, isso só pode ser coisa de grandes latifundiários, de grandes empresários, de gente rica. Então eu sou contra a propriedade privada. Mas na verdade a propriedade privada mais fundamental de todas é a propriedade privada que a gente tem sobre o nosso próprio corpo. E a partir daí decorrem as nossas outras propriedades e liberdades. O reconhecimento do nosso direito à autonomia individual e à propriedade sobre o nosso corpo, sobre as nossas energias, sobre os nossos desígnios próprios, é um reconhecimento recente. Até o iluminismo não havia realmente uma conjecturação, uma formulação teórica que embasasse, e, menos ainda, uma formulação constitucional, legal, positiva, que garantisse isso. Isso é um avanço. Isso é algo que não existiu em 95% é pouco, em 99% da história da raça humana. Isso é um avanço inegável. Assim como é um avanço inegável o fato de que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nos últimos 20 anos, a gente tem mais pessoas vivendo acima da linha da pobreza do que abaixo. Porque se a gente olhar, se a gente observar um gráfico de PIB per capita, que é enfim, por mais que seja uma métrica limitada de aferição de riqueza, é uma métrica razoável para se estimar o nível de prosperidade de uma sociedade. Se estimar o nível de prosperidade de uma sociedade, se a gente analisa o gráfico de avanço do PIB per capita do mundo, eu não estou falando dos Estados Unidos, da Inglaterra, a gente percebe que, especialmente a partir da Revolução Industrial, houve um crescimento inédito na história da raça humana. E esse crescimento, obviamente, não favoreceu apenas os grandes industriais que exploravam a mão de obra do trabalhador, que, enfim, a precariedade do trabalho, que obviamente existia, mas existia também, é óbvio, no período pré-industrial. Quem acha que antes da Revolução Industrial o trabalhador vivia uma vida saudável, idílica, no campo, com as vaquinhas ali, colhendo o produto do seu trabalho e mantendo, está muito errado. O trabalhador que vivia da agricultura, seja nos países industrializados ou nos países hoje tratados como em desenvolvimento, tinha uma vida extremamente pobre e curta. E é isso que as estatísticas demonstram a respeito da expectativa de vida, a respeito da mortalidade infantil. Isso é um fato que a gente não pode ignorar. Uma coisa é a gente achar que os astecas, os incas, tinham uma vida realmente muito nobre e muito cheia de excedentes, quando na verdade eles eram impérios hierarquizados e centralizados, que por conta disso, não pelo fato de não ter propriedade privada, alcançaram uma predominância regional que, enfim, foi fichinha para os reinos nacionais modernos, instituídos na Europa, instituídos e embasados em boa parte na propriedade privada, e no desenvolvimento recente que estavam tendo naquela época, ali, no início do período mercantilista, e que, enfim, se demonstrou como um arranjo não só produtivo, mas também político e militar, mais efetivo do que aquilo que existia na América Latina. Mas eu acho que nem vale, enfim, se a gente for entrar numa discussão estatística, historiográfica, acho que a gente vai provavelmente perder o ponto fundamental. Na minha opinião, o ponto fundamental é que o respeito à propriedade privada é especialmente importante, especialmente relevante e especialmente transformador da realidade das pessoas mais pobres. Porque as pessoas mais ricas têm condições de manter e de garantirem o respeito dessa propriedade privada. Vai ver lá no Cerrado, vai ver lá no Mato Grosso do Sul, até em certos lugares do Rio Grande do Sul. O pessoal tem jagunço para proteger sua própria propriedade. Eles têm capangas. Enquanto que o trabalhador pobre que vive numa comunidade, vive no que se chama no direito de assentamentos subnormais, vive numa comunidade quilombola, que não tem garantia do seu direito de propriedade, esse aí está numa situação de precariedade. Por quê? Porque no mês seguinte pode mudar o governo
e vai lá, o prefeito manda passar uma retroescavadeira na região que ele mora, acabou a propriedade. Como aconteceu durante a Copa do Mundo. Pela falta, durante a Copa do Mundo não, no período anterior à Copa do Mundo, pela falta de garantia de propriedade para comunidades Brasil afora, o que a gente teve foi desocupações em massa, o que a gente teve foi pessoas perdendo tudo, foi pessoas tendo que morar no outro lado da cidade, porque tinha que passar uma rua para dar acesso ao estádio, que só foi usado durante a Copa do Mundo. E o que a gente tem, Brasil afora, são comunidades que são tomadas pelo crime organizado e que não têm seus direitos de propriedade respeitados por conta disso. O traficante da vez pode ir ele simplesmente e falar, não, agora essa casa não é mais tua. Não, para mim eu tenho título de propriedade. Não se tem garantia de título de propriedade e isso aí gera impactos profundos. Isso gera não só essa insegurança que eu fiz referência, mas também gera a perda de uma oportunidade de emancipação econômica importantíssima, que é se dar a propriedade, se dar a casa, se dar o terreno, como garantia para a obtenção de empréstimos, para a obtenção de um crédito para iniciar um negócio, por exemplo. E é algo que, se a gente realmente levasse a sério no Brasil e deixasse de lado essa discussão de que a propriedade privada deve ser abolida porque no período dos índios não tinha propriedade privada e tudo era lindo, a gente teria realmente avanços efetivos em um país com uma população de 205 milhões de habitantes. Se a gente somar toda a população nativa, entre aspas, da América pré-colombiana, não chega a 200 milhões de habitantes. E hoje a gente tem no Brasil somente 205 milhões de habitantes, então a gente precisa debater o que vai se fazer para que essas pessoas tenham acesso à prosperidade, tenham acesso à riqueza, tenham acesso a melhores condições de vida e oportunidades. E eu estou convencido cada vez mais que garantir a essas pessoas o acesso à propriedade privada vai fazer a diferença na vida delas. Tem feito a diferença na vida das pessoas no Peru por meio de iniciativas como a preconizada pelo economista Hernando de Soto. Eu recomendo fortemente que vocês conheçam um livro chamado O Mistério do Capital, que é um livro que se propõe a desmistificar essa história de que o capital está nas mãos dos grandes banqueiros, dos grandes empresários. Na verdade, cada pessoa que vive em uma comunidade tem capital nas suas mãos. O que ela não tem é o reconhecimento formal dessa riqueza. Ele estima, aliás, o economista Paulo Rabelo de Castro fez uma estimativa a respeito do Brasil e da propriedade não reconhecida e não garantida, que estava distribuída pelo Brasil, que chegava na casa de trilhões de reais, se houvesse o reconhecimento, se houvesse a garantia desse direito de propriedade. Então, acho que o nosso grande debate deve ser sobre como ampliar o alcance da propriedade privada, e não como restringir o alcance da propriedade privada. A propriedade privada foi um avanço institucional importantíssimo na história da raça humana, tanto para a garantia de liberdades, porque a propriedade privada, ao fim e ao cabo, é uma limitação ao poder arbitrário do Estado. O Estado não tem o direito de invadir minha propriedade. O Estado não tem o direito de restringir minha liberdade. Claro que, enfim, a gente não defende o direito absoluto à propriedade privada. Eu não tenho o direito de cometer crimes na minha propriedade privada. Mas eu tenho o direito de exercer a minha liberdade, a minha individualidade, a minha privacidade, da maneira como eu preferir, desde que eu não fira direitos e liberdades terceiros. E não só garantia de liberdade para as pessoas, mas também garantia de prosperidade. Ao longo da história da raça humana, nunca houve uma experiência social em que houvesse prosperidade em larga escala. Estou falando em larga escala. Eu não estou falando Faraó tinha prosperidade. Eu não estou falando Montezuma tinha prosperidade. Estou falando prosperidade em larga escala. Nunca houve uma experiência de prosperidade em larga escala em países que não fossem países onde a propriedade privada fosse respeitada e protegida por lei. E é disso que a gente precisa. A gente não precisa acabar com a propriedade privada. Aliás, a propriedade privada é um negócio tão incrível que ela permite, inclusive, a propriedade coletivizada. Hoje, no Brasil, na verdade, nada impede que um grupo de pessoas, inclusive fica a sugestão, um grupo de pessoas que acredita na propriedade coletivizada, compre um espaço de terra e monte uma sociedade baseada, enfim, na coletivização dos resultados, na coletivização da produção. Isso, ao longo da história, a gente tem vários exemplos disso. Mas a grande questão isso seriam arranjos voluntários. O meu problema realmente é quando as pessoas querem forçar essa coletivização, forçar a expropriação e impedir que as pessoas
possa usufruir do fruto do seu trabalho. Isso é um crime não só contra a Constituição, contra o Código Penal, mas é um crime contra a nossa própria humanidade. A gente impedir que as pessoas tenham e mantenham o fruto do seu trabalho. Tem uma pergunta? Tem continuidade. Enfim, então, só para ressaltar, mesmo nos regimes de propriedade coletiva, sempre se teve que recorrer à produção privada, à propriedade semi-privada, na verdade, a concessões. Isso foi uma prática na União Soviética, isso foi uma prática na China, e o professor Ronald até aludiu ao fato de que a China, na verdade, teve o grande salto, não foi o grande salto do mal, foi um grande salto genocida que matou uma parte significativa da população chinesa, mas o grande salto de produtividade, de aumento de riqueza da China foi quando se começou a conceder espaço para a propriedade privada, porque a propriedade privada gera incentivos que tocam diretamente no âmago do ser humano, que se preocupa com a sua própria vida, se preocupa com a sua própria família e quer dar uma vida melhor para a sua família. E não quer ter simplesmente o resultado do seu trabalho expropriado por um burocrata num uniforme bonito que fica dizendo que é para o teu bem, que fica dizendo que é pelo bem em geral e restrito. Então eu recomendo também, para finalizar, um filme espetacular. Eu me arrependo de não ter visto antes esse filme, chamado Primeiro Eles Mataram Meu Pai, que trata sobre a história da Revolução do Khmer Rouge no Camboja. É um filme espetacular, recomendo demais que todos assistam e demonstra muito bem o que acontece quando se resolve tirar a propriedade das pessoas e como, obviamente, segue a retirada da liberdade e direitos individuais básicos.